Todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso tradicional café com a Aliança Resíduo Zero Brasil. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação antes de a gente passar a fala para o nosso convidado de hoje. De antemão, eu peço que se vocês puderem renomear o nome de vocês, aí quem ainda não está renomeado, para a gente poder ter identificação de todo mundo que está presente. Também, se puderem se apresentar no chat, acho que assim é ótimo, porque a gente não vai ter um tempo aqui de apresentação, de conhecer todos e todas. Tá, vocês estão conseguindo ver a minha tela, né? Acho que sim. Sim, Certo. Bom, então, o nosso café, né, de hoje, ele é sobre o Pare de Tsunami de Plástico. É uma campanha em apoio ao PL 2524 de 2022. O que é a Aliança Resíduo Zero Brasil, né? Então, muitas pessoas às vezes chegam e conhecem a Aliança por meio desse encontro. Então, a Aliança ela é uma articulação de instituições e pessoas que desde 2014 estão na luta aí por políticas de resíduos sólidos que garantam 100% de reciclagem e compostagem. Então, hoje a gente conta com 22 membros e 35 apoiadores, dentre eles pessoas físicas e instituições. A administração da aliança ela é realizada por um comitê gestor, então a gente tem aí a participação do professor Carlos Alberto Moraes, a Valquíria Cândido representando o Movimento Nacional dos Catadores, Rafael Eldes representando aí o Break Free from Plastic, eu e a Kellen Pascoaleto representando a Apoio na Ciência Ambiental, Essimara Silva, então gestora ambiental, especialista em resíduos sólidos do Serviço de Saúde, e Jéssica Duchini, né, advogada e doutoranda em políticas públicas. A aliança, então, ela é financiada por Gaia, né, essa organização aí global de alternativas à incineração, sede da América Latina e Caribe. Quais são os objetivos, então, desse encontro? Né? Ampliar a aliança, fomentar a aprendizagem, conexões e trocas de experiências entre os profissionais das organizações que participam da Aliança Resíduo Zero Brasil. Então, esses encontros eles são realizados de forma mensal, né, na última quarta-feira de todo mês, das 2 às 15. Caso você queira, então, propor algum tema para esses encontros, pode tanto propor aqui no chat, quanto entrar em contato com a nossa secretária executiva, por meio do e-mail da Aliança Resíduo Zero Brasil, né, ou pelo WhatsApp. Como vai funcionar, então, aí a programação do café? Então, começa com essa abertura, e aí depois tem a apresentação do Irã, e aí um bate-papo e depois encerramento. Então, quem que é o nosso convidado de hoje, né? O Irã Magno, ele é engenheiro florestal pela Universidade de Brasília, é pós-graduado em comunicação e marketing, tem 16 anos de experiência profissional no campo ambiental, sendo que a maior parte desse tempo foi empregado aí na construção de campanhas de defesa do meio ambiente. Hoje, Irã, então, trabalha na Oceana desde 2022 como analista da campanha de combate à poluição marinha por plástico da organização. A Oceana Brasil, né, para quem não sabe, é uma organização membro da Aliança, então ela é a maior organização internacional hoje que temos focada exclusivamente na conservação dos oceanos e tem a missão aí de proteger a biodiversidade marinha, garantindo o sustento de milhões de pessoas que dependem de oceanos saudáveis para viver. Presente no Brasil há 10 anos, a Oceana trabalha com base na melhor ciência para impulsionar campanhas estratégicas que mudem políticas públicas de proteção e restauração da abundância nos oceanos no mundo. Então, sem mais, né, eu vou repassar a palavra aqui para o Irã, para ele fazer a apresentação do nosso tema de hoje. Peço aí que quem ainda não acompanha as redes sociais da Aliança Resíduo Zero, que nos siga. A gente tem uma página no Facebook, temos a conta no Instagram, temos uma página também no LinkedIn e o nosso site residuzero.org.br. Obrigada, então, Irã, pelo teu aceite, né, e pela tua disponibilidade. Vai ser uma honra poder te ouvir um pouco sobre essa campanha aí incrível. Gente, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com a Aliança. A Aliança é um parceiro da campanha desde o início, praticamente. Eu nem estava aqui e a Oceana já integrava a Aliança e trocava muito sobre como que a gente agrega forças aí nesse combate à poluição marinha por plástico, o combate à poluição por plástico como um todo, que é um desafio tão dos nossos tempos e tão complexo e realmente requer que a gente una forças, né? Eu vou compartilhar minha tela também. Vocês conseguem ver? Sim, só não está ainda a tela toda, mas já Tá bem, conseguimos ver agora já sim. tá, né? Isso, agora sim, aham.
Então, como a Tamara falou, a nossa conversa hoje vai ser sobre um projeto de lei que é muito caro para a gente, que é o projeto de lei 2524 de 2022, que tramita no Senado Federal, e a gente vai conversar um pouco sobre como que esse projeto nasceu, quais são os desafios que a gente tem enfrentado com eles e como que a gente vê ele avançando dentro de um cenário complexo e desafiador que é trabalhar hoje em dia no Congresso Nacional. Voltando rapidinho só ao que é a Oceana, para quem não conhece a gente, como a Tamara já começou a apresentação, a Oceana ela nasceu em 2001 nos Estados Unidos de um grupo de fundações filantrópicas que faziam financiamento de projetos na área ambiental e entenderam que não existia nenhuma organização que tivesse uma atuação internacional em diversos países e olhasse exclusivamente para a agenda oceânica. Então a gente nasce 23 anos atrás e eu acho que já nasce com um diferencial que é a gente pensa a proteção marinha não só pelo mar em si, porque a gente entende que o mar precisa estar saudável, mas também para quem precisa do mar para viver, para se alimentar, e são muitas pessoas no nosso planeta. As agendas que a gente trabalha hoje em dia são cinco principais. A primeira é sobre a pesca, é a agenda mais tradicional da Oceana, e quando nasce lá em 2001, já nasce com isso como parte do seu rol aí de trabalho. Tem uma segunda agenda que também é muito importante e parte do DNA da Oceana nesse momento de nascimento, que é reduzir o que é chamado de bycatch, que são espécies que são alvos de pesca, que não necessariamente são a espécie que está sendo pescada. Então, por exemplo, muitas tartarugas marinhas, golfinhos, aqui no Brasil, toninhas, são pescadas em redes de pesca quando um outro espécie de peixe está sendo pescado. Terceiro, proteger habitat. Aquilo, de novo, a gente entende que o oceano precisa estar saudável para quem precisa dele. Aumentar a transparência, e aí o oceano muitas vezes é um lugar, um território sem lei. Isso acontece muito. Então, o que está sendo pescado, quais são as embarcações, como que isso tem se dado no oceano. É importante também a gente saber melhor disso para tomar decisões fundamentadas. E reduzir a poluição, que aí é muito o foco do que a gente vai conversar hoje. O Oceano trabalha com alguns tipos de poluição. Eu acho que tem um microfone aberto, Marília. Obrigado. E tem como alvo redução de três tipos de poluição: por petróleo e gás, em algumas localidades do mundo, por antibiótico, devido à criação de espécies de peixe, isso acontece às vezes vazamento para o oceano, e combate à poluição marinha por plástico, que é a frente de trabalho que a gente trabalha aqui no Brasil, e a frente mais nova no Brasil. No Brasil, a gente chega em 2014 com uma agenda para falar de sobrepesca e de aprimoramento da pesca no Brasil, e em 2020 a gente começa a falar de combate à poluição por plásticos. A forma que a gente faz isso, a gente tem alguns pilares do nosso trabalho. Primeiro, que ele é multidisciplinar. Então, como eu disse, a gente não olha só para o oceano, mas a gente olha também. Acho que tem algum outro. É a Silvia. Obrigado. Pessoal, se puderem, quando entrar, desligarem seu microfone quando não estiverem falando também, para não atrapalhar aqui o nosso fluxo. Obrigada. Obrigado, gente. A gente não olha só para proteção marinha, mas também o que envolve falar de proteção marinha. Muitas vezes envolve falar de gente, de pessoas. A gente sempre atua apoiado em evidência científica. Esse é um ponto que não é negociável no nosso trabalho. Então, quando a gente tem alguma coisa pública, a gente estudou aquilo e a gente consegue comprovar. E a gente trabalha muito focado em campanhas. Então, por isso que a Oceana, que é uma organização que trabalha com conservação marinha, proteção dos nossos oceanos, fica baseada aqui no Brasil, em Brasília. E a gente dialoga muito com o Poder Executivo e Legislativo e aonde estão os centros de tomada de decisão. Aí, já migrando um pouco para a nossa pauta de hoje mesmo, falando do projeto de lei 2524 de 2022, esse projeto ele propõe medidas de estabelecer a economia circular do plástico no Brasil. E agora eu queria contar para vocês um pouco o contexto de como que esse projeto nasceu. Eu acho que algumas pessoas que estão nessa reunião viram isso muito de perto. Primeiro, aquilo que eu estava falando, a gente foi estudar o problema a fundo e entender dentro do Brasil qual era o problema relacionado ao plástico e onde a gente teria alguma chance de sucesso. Então, esse relatório, até hoje, ele é a bíblia da campanha, assim, é um relatório que traz um apanhado sobre o histórico global da produção de plástico no mundo inteiro, e aí desce para como que é a produção no Brasil e o que que é problemático no Brasil.
E esse relatório foi desenvolvido com dados da inteligência da indústria, que é uma companhia que chama Maxiquim. Então, esses dados não foram contrapostos, eles estão muito acurados. E a gente chegou num ponto muito importante da atuação, que é entender que todo ano aqui no Brasil a gente produz 500 bilhões de itens plásticos descartáveis. Isso são mais ou menos 15 mil itens de plástico descartável sendo produzidos a cada segundo. E seguir produzindo material descartável com plástico, que é um material que tem entre suas características a durabilidade, para a gente não parece a coisa mais razoável do mundo. E a gente começou a olhar o que estava acontecendo no mundo e o que existia de regulação e discussão acerca disso. E existiam coisas que ajudaram a gente a chegar num racional do que uma lei no Brasil, olhando para a regulação da produção, não só lidando com o resíduo plástico quando ele chega no mar, teria que ter. Isso aqui é só um dado que reforçou essa urgência da gente olhar para o plástico enquanto material e enquanto poluição. Esse foi um estudo foi desenvolvido na costa brasileira e a grande maioria, em todas as praias estudadas, que foram 44 praias, o principal material de lixo encontrado era plástico e em algumas, o plástico é o vermelho nesse gráfico. Em algumas chegava a 100% e a taxa média era que de todo o lixo encontrado nas praias brasileiras, cerca de 70% era lixo plástico. Isso seguia a tendência global, então realmente era um problema para os oceanos. Aí a gente foi olhar para o que a gente fala sobre há décadas, quais são as soluções para a gente reverter o quadro, né? Eu sempre falo isso, eu fui das crianças que foram abraçadas pelo ambientalismo lá na época da Eco 92, e lá a gente já aprendia no início da jornada ambiental que a gente tinha que separar o lixo. Então, há décadas a gente vem falando que isso é importante e a gente entende que isso é importante, mas a gente já entende que só isso, só focar no consumidor ou na gestão municipal não é, necessariamente vai reverter o quadro. A gente já tem feito isso há décadas e o problema segue crescendo. E a gente chegou nesse dado de que globalmente, desde 1950, quando o plástico vira o material mais presente na nossa vida, de tudo que foi produzido desde lá, apenas 9% foi reciclado. Então a gente entende que a reciclagem ela é parte da solução, mas enquanto sociedade não dá para a gente seguir apostando unicamente na reciclagem para reverter o quadro. A gente realmente precisa olhar para a forma que a gente produz plástico e trabalhar o problema na raiz. Isso, quando a gente começou a construção do projeto de lei, era algo que ainda era inicial, essa discussão sobre plástico e saúde, principalmente da interação de microplásticos com o nosso organismo. A gente já tinha alguns estudos falando sobre isso, sobre impactos na fauna marinha, então, interação de corais, por exemplo, com microplástico. E de lá para cá isso cresceu muito, né? Assim, isso era 2018, 2019, quando essa investigação começou, e hoje a gente tem um número crescente de estudos apontando que os microplásticos estão em importantes órgãos vitais do nosso corpo. Hoje a ciência já começa a conhecer mais e a gente ainda não sabe o efeito disso. A gente sabe que está no nosso corpo, mas o efeito disso ainda é um campo da ciência que está em desenvolvimento. E aí, um último dado que foi muito importante para a gente entender que realmente tudo estava apontando para falar de regulação e falar de lei, foi uma pesquisa de opinião que a gente desenvolveu junto com o IPEC e que apontava que 68% da população brasileira entendia assim, que o Congresso Nacional era um ator importante quando a gente fala de redução de plástico e combate à poluição por plástico no nosso país. Esse pacote inteiro levou a gente ao processo de entender que a gente ia seguir nessa briga e que a gente ia seguir com uma proposta de lei dentro do Congresso Nacional. Aí, como que a gente construiu esse projeto de lei, como foi o processo de articulação política para que ele entrasse também no Congresso Nacional? E aí, só um pouco de contexto, várias leis que falam sobre banimento de itens
plásticos específicos, leis, por exemplo, banindo sacola plástica, banindo canudo, banindo copos e talheres descartáveis, por exemplo. Existem várias leis em âmbitos municipais, estaduais, mas dentro do Congresso Nacional é uma pauta que está estacionada desde 2007. O primeiro projeto de lei que foi apresentado olhando para isso e falando que sacola plástica era um problema, foi apresentado em 2007 e desde então está parado. Ele tramitou alguma coisa, houve alguma discussão, mas o projeto de lei está estacionado e todos os projetos de lei novos que foram apresentados na Câmara dos Deputados foram apensados a ele. É um processo que, quando matérias afins são apresentadas no Congresso Nacional, você tem um mecanismo que abre espaço para que essas matérias sejam discutidas juntas. Então, esse projeto de lei existe desde 2007 e hoje em dia tem mais de 70 projetos de lei novos propondo coisas similares que estão apensadas a esse. Então, é uma questão que está realmente estacionada dentro da Câmara dos Deputados. Esse foi um ponto de atenção para a gente também, para começar a construir o projeto de lei. Então, a gente entendeu que começar pela Câmara podia ser um risco muito grande, que a gente poderia acabar nesse bolo de mais de 70 projetos de leis que estão estacionados e que o Senado talvez fosse uma casa iniciadora melhor para a gente começar a ter uma discussão um pouco mais madura sobre isso dentro do parlamento brasileiro. Isso aqui foi uma primeira audiência pública que a gente organizou e não chegou a participar como participante, mas articulou todo mundo que participou, que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal em 2020. Foi uma primeira conversa, começar a esquentar isso e tornar isso um assunto dentro do Senado Federal. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente começou a construir um projeto de lei, novamente olhando para o que existia de práticas internacionais, o que existia de regulação, de normas técnicas, para entender o que esse projeto de lei precisava conter. E a nossa forma de trabalhar, essa questão de combate à poluição marinha por plástico agregou muito nisso, de trabalhar coletivamente, e quando a gente olha para combate à poluição marinha, a gente não olha só para o plástico que chega no mar, então a gente olha para toda uma cadeia de produção e de outros atores que também trabalham com isso. E eu acho que aí foi que deu-se a aproximação ainda maior da Aliança Resíduos Zero e Oceana e várias outras organizações que também trabalharam na construção desse texto. Eu acho que algumas estão aqui hoje presentes, e incluindo algumas de atuação internacional, como a Break Free from Plastic, Ecosurf, o Instituto Polis, Instituto Alana, a Brampa, que é uma associação dos procuradores do Ministério Público que trabalham com meio ambiente, e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis também. Então, esse texto ele foi construído a diversas mãos e diversos olhares, não só o olhar ambientalista, mas também o olhar de quem trabalha nas cidades, olhar de quem trabalha na ponta, que são os catadores. Então, foi um texto que levou um tempo para ser construído e ele passou quase um ano em construção. Enquanto esse texto era construído, a gente ficou muito atento em não deixar esse assunto esfriar dentro do Congresso Nacional. Então, no Dia Mundial dos Oceanos de 2021, a gente fez uma projeção, que é essa foto que a gente vê aqui, falando que o Congresso Nacional precisava olhar para o oceano e precisava olhar para a poluição por plástico como um dos desafios que a gente enfrenta enquanto sociedade e que precisaria da liderança do poder público para avançar. Logo, um ano depois, eu até circulei a data aqui, a gente realizou uma audiência pública novamente na Comissão de Meio Ambiente, e aí já voltada, não para falar de poluição marinha como um assunto amplo, mas já começando a falar da solução. Então, era uma audiência pública para discutir economia circular do plástico. Participaram várias dessas organizações e também representantes das indústrias de materiais alternativas ao plástico e também da indústria do plástico e da indústria química. Então, foi um debate que ouviu diversos lados da questão. Nesse mesmo dia foi apresentado um projeto de lei pelo senador Jacques Wagner, que era quem estava presidindo a comissão aqui pela Comissão de Meio Ambiente. Ele era presidente da Comissão de Meio Ambiente na época, mas um dia depois o projeto de lei foi retirado
era esse texto que tinha sido trabalhado tanto tempo, com tanta gente. A gente estava o tempo inteiro dialogando com diversos senadores, explicando da importância de ter essa matéria analisada no Senado e também explicando o que era o texto. E aí foi uma alegria de festinha, assim, porque ela durou um dia. No mesmo dia dessa audiência pública, o projeto de lei foi apresentado. No dia seguinte, ele foi retirado de pauta. Isso era um momento de eleição, era um momento muito sensível também da discussão dentro do Congresso Nacional. Mas aí, como que a situação acabou se desenvolvendo? O senador Jean Paul Prats era um senador que, dessas audiências públicas que eu falei, sempre aparecia para dar uma opinião e falar um pouco sobre o que ele via sobre rumos de futuro para o Brasil. E ele solicitou que aquele texto que a gente tinha produzido fosse analisado pela consultoria legislativa do Senado, para entender se aquele texto era forte o suficiente, se o mérito do texto, o que a gente estava pedindo com o texto, era relevante e se o formato do texto fazia sentido ser apresentado como um projeto de lei ou faria sentido entrar de alguma outra forma no radar do poder público. E a nota informativa, que é essa aqui que está na tela, foi é, quase que 100% favorável ao texto da forma que ele estava, incluiu alguns aprimoramentos no texto e recomendou ao senador que sim, que apresentasse, porque aquele texto estava completo, sintonizado com o que existia de discussão global e que ele era importante para a sociedade brasileira naquele momento. Então, a gente teve como resultado disso a apresentação do projeto de lei pelo senador. Isso aconteceu em setembro de 2022, já na beirinha da eleição, e aí o projeto começou, então, a realmente virar, além de uma discussão dentro do Congresso Nacional, um projeto de lei com propostas e dentro do rito legislativo para avançar rumo à solução que a gente defende. Aqui só falando um pouco do processo de tramitação, quando o projeto de lei entra no Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal define como que ele vai ser analisado, então define quais as comissões que ele vai ser analisado e como que vai ser o processo legislativo dentro da casa. Então, quando o nosso projeto de lei foi recebido, tiveram duas coisas importantes. Primeiro, foram definidas as comissões, e no início era a Comissão de Assuntos Sociais, e logo depois da Comissão de Assuntos Sociais entraria a Comissão de Meio Ambiente, e que ele tramitaria em regime terminativo. Isso significa que depois que essas duas comissões analisassem, ele já seguiria direto para a Casa Revisora, que aí sim chegaria na Câmara dos Deputados. Ano passado foi um ano super importante, essa discussão ficou bem quente, bem movimentada dentro do Senado, e aí isso aconteceu no âmbito da primeira comissão de mérito que analisou o texto, que foi a Comissão de Assuntos Sociais. A senadora que foi a relatora do projeto foi a senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, e deu um parecer favorável ao projeto que foi aprovado na comissão. Então, isso aconteceu em outubro do ano passado, e quando isso aconteceu, chegou um pedido para a mesa diretora que fosse incluída mais uma comissão de mérito para analisar a matéria, que fosse a Sim, Comissão de Assuntos e ele falou. Econômicos. E isso é onde o projeto de lei está hoje em dia, tá? Na Comissão de Assuntos Econômicos. É uma comissão um pouco mais difícil, porque ela não olha para aspectos ambientais, sociais, de saúde, ela vai olhar qual é o jogo econômico em torno do projeto de lei. Eu acho que é o teste de fogo do projeto de lei, e ele é um projeto de lei que ele fala não só da regulação da produção, mas também como que a gente cria um ambiente que isso se torne possível. Então, hoje em dia ele está lá. Esse aqui é o senador Otto Alencar, da Bahia, que é o atual relator do projeto de lei. A gente já estabeleceu alguns diálogos com ele. O Otto se coloca numa posição de um ambientalista. Ele vem da Bahia e ele diz que tem muito amor e apreço ao Rio São Francisco, e já trabalhou muito pela conservação do São Francisco. E a gente tem estabelecido um diálogo que ainda está um pouco frio. Ele já tem alguns meses, acho que cerca de 3 meses, que está definido como relator, e o projeto ainda não andou. A gente não sabe qual é a carta que ele vai apresentar para ser analisada dentro da comissão. A gente sabe que essa é uma comissão difícil. No processo inteiro, existem forças opositoras ao projeto de lei que não querem que ele avance,
e que são forças muito díspares quando a gente olha para o poder da sociedade civil dentro do Congresso Nacional e quando a gente olha para indústrias que têm diversos tipos de outros recursos que não são os recursos que a gente tem para barrar projetos de lei, por exemplo, dentro do Congresso Nacional. Então a gente tem a vontade e a gente entende que isso vai requerer muito diálogo, conversa, e que também a gente precisa de uma força muito importante ajudando a gente a puxar o projeto e criar pressão para que o projeto avance, que são a mobilização das pessoas, e a gente chega nisso no final da minha apresentação. Aqui, entrando um pouco no texto, o que que é isso que eu estou falando o tempo inteiro, esse texto, economia circular, e como que o projeto estabelece isso? Tem dois artigos que são muito centrais ao projeto. E eles são construídos com base no conceito de economia circular, que quem propôs esse conceito é uma fundação é, londrina, que chama Ellen MacArthur, Fundação Ellen MacArthur, e que desenvolve esse conceito de economia circular, de que a gente precisa produzir de forma que a gente não tenha é, uma produção linear que sai o que é produzido na indústria passa pelo consumo e é descartado. A gente precisa produzir de uma forma que os materiais que são produzidos consigam voltar ao sistema de produção. Então, quando a gente olha para o plástico, são três ações que são importantes para esse conceito de economia circular. Primeiro, eliminar todos os itens de plástico problemáticos e desnecessários. E aqui vai muito para aquela categoria que eu falei daqueles 500 bilhões de itens que a gente produz todo ano, que a gente pega um material durável como plástico e coloca em itens descartáveis, que a gente usa muitas vezes nem por 10 minutos e descarta, e isso acaba virando um problema. Segundo, a gente precisa inovar, então a gente precisa pensar também no design dos produtos. Então, como que a gente garante que o que seja produzido, de fato, seja reutilizável, reciclável ou então compostável? E a gente precisa circular os itens que são produzidos e aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa deixar eles dentro da economia e fora do meio ambiente. A partir disso, quais são os dispositivos que a lei traz? O primeiro artigo é falando especificamente sobre eliminação, e aqui o foco são, de novo, aqueles itens que a gente já comentou, que são itens problemáticos e que hoje em dia são discutidos não só no âmbito do Brasil, mas vários outros países, inclusive num tratado internacional de combate à poluição marinha por plástico que está sendo discutido dentro da ONU. E aí, esse artigo foca na proibição da produção, distribuição e comercialização dos seguintes itens: canudos, talheres, pratos, misturadores de bebida, copos e tampas, bastões, hastes usadas em produtos de higiene, bandejas e tigelas feitas em isopor. Isso aqui, como eu disse, não é uma questão que tem sido discutida só no Brasil. Esse mapa é um mapa de 2021 que falava de banimento de sacola plástica no mundo. Isso já é um movimento que tem acontecido em diversas geografias e muitas vezes em economias bastante diferentes do Brasil, tanto mais ricas quanto mais vulneráveis. E algumas empresas já têm adotado metas e compromissos públicos de redução. Isso aqui foi o iFood que também se comprometeu a reduzir a distribuição de plástico de uso único na sua operação. Isso também foi uma resultado de uma campanha desenvolvida pela Oceano em parceria com o PNUMA, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Então, é só para falar que falar de redução de produção não é uma coisa nova que tem acontecido em vários locais. Aqui é o segundo artigo, e aí é o artigo que ele é focado muito em embalagem, e aí ele fala muito sobre como que a gente, de fato, assegura a circularidade. Então, a gente já está eliminando itens que não têm circularidade, não têm interesse para reciclagem, mas embalagem é uma parte complexa da conversa, e a gente tem que entender como que a gente inclui isso. Então, o artigo, ele estabelece que tudo de embalagem plástica que for colocada no mercado brasileiro, elas vão ter características para serem retornáveis, comprovadamente recicláveis ou então substituídas por materiais que sejam integralmente compostáveis, que eles de fato, quando você coloca na natureza, eles se decomponham e não só quebrem em microplástico. Isso acontece com alguns tipos de plástico que são produzidos hoje em dia. E aí, de novo,
Isso já faz parte do compromisso de algumas empresas. Quando você olha para o que elas estão falando de que como vão se alinhar aos desafios que a gente tem hoje para assegurar um futuro mais limpo para todo mundo, a Coca-Cola já fala isso de ter embalagem retornável, reciclável. É, tem empresas adotando outros materiais que não plástico para os seus produtos. Embalagens retornáveis e recicladas também fazem parte de algumas das metas, e existem compromissos corporativos nesse sentido. Então, o que a lei traz é colocar como força de lei que esses compromissos realmente andem, e andem para toda a cadeia de produção. E aqui é só um exemplo de que existem alternativas ao plástico da forma que ele é produzida, e alternativas que são de fato compostáveis, biodegradáveis, e que vão ser importantes de compor o hall aí de soluções que a gente tem olhando para o futuro. Aí, chegando, passando do texto para como que a gente anda com esse texto dentro do Congresso Nacional, a gente está diante de um Congresso desafiador, quando a gente tem pautas ambientais. Geralmente a gente tem projetos de lei que enfraquecem ainda mais medidas de proteção ao meio ambiente. Então, eu acho que esse projeto de lei nosso, ele é um projeto focado em solução, isso é legal, mas é um Congresso refratário a qualquer coisa que toque nessa área ambiental, falando sobre avanços. É um congresso que destrói muito mais facilmente do que constrói. Então, é, sabendo disso, a gente entende que esse projeto de lei ele é focado em solução, ele é focado em oportunidade para o Brasil, e que a gente precisa que a sociedade esteja junto com a gente, pressionando o Congresso também de fora para dentro, além do trabalho que a gente tem feito coletivamente dentro do Congresso, para que essa matéria ande. Sabendo disso, a gente criou uma campanha pública, que chama Pare o Tsunami de Plástico. Hoje em dia, essa campanha integra 79 organizações da sociedade e de diversos campos da sociedade civil, movimentos sociais também, em defesa de que esse projeto não só seja discutido com seriedade dentro do Congresso Nacional, mas que ele seja aprovado. O nome do site é pareotsunamideplástico.org, para quem quiser conhecer. A gente tem uma petição lá em apoio ao projeto de lei. A gente também explica um pouco da problemática do plástico, plástico na saúde, plástico no meio ambiente, e por que que a gente entende que economia circular é uma das formas de lidar com um problema como ele se apresenta hoje. Como eu disse, são mais de 79 organizações de diversos campos, algumas com a atuação internacional, outras na área marinha, outras na área de cidade, um grupo bastante diverso que soma forças aí, pescadores e pescadoras tradicionais também. Aqui é só desdobrando um pouco como essa conversa também vai chegando em outros setores. Esse aqui, lá quando eu falei que a Oceana e o Penuma tiveram uma campanha que desafiou os maiores. Irã, tá por aí? Não sei se caiu. Ficou mudo, né? Deixa eu contatar Eu ele acho que aqui. ele caiu, Tama. Eu já estou contatando ele aqui. Em breve a gente vai ter esse momento de perguntas, né? Então, se puderem ir pensando, a gente vai abrir para perguntas em breve, assim que ele terminar de falar dele. Eu acho que ele caiu. Você chegou a mandar mensagem para ele, Tamara? Eu posso mandar aqui. Sim, Tá. Ele deve mandei, estar já voltando. perguntei. Posso aproveitar e conectar esse assunto, Pode sim. enquanto ele não volta, né, para a gente falar como é importante essa questão do plástico, porque nós temos quem é do movimento ODS, que a gente também divulgou, e, enfim, quem não é do movimento também sabe da importância do ODS 14, que a gente tanto preza a questão dos resíduos nas águas e que vai para os mares, né? Eu consegui. Então, Agora você. é por isso que eu acho que é muito importante quem trabalha com esse assunto. Peraí, Nina. Roseli, Tá. você pode fechar o teu microfone, por favor?
Tranquilo, tranquilo. Não, só para conectar a importância desse assunto que o Irã está trazendo, Oceana, e da importância da gente sempre apoiar, porque muitas vezes, principalmente não nas cidades litorâneas, mas as pessoas mais para o interior esquecem de conectar esse assunto com a questão do ODS 14, né, dos mares e oceanos, e lembrar que tem o ODS 12 que fala na sua meta 12,5, que é justamente a mesma coisa que diz na Política Nacional de Resíduos, para não gerar, reduzir, reutilizar. Eu só estou dando essa palhinha aqui, Irã, esperando você voltar, Claro. conectando justamente esses dois assuntos, né, do ODS 12 e o 14, e da gente nunca perder esse foco, e inclusive a questão do 13, que é das mudanças climáticas. Então, para a gente ver como tudo está conectado, posso passar para você já, Irã? Você parou naquele slide do Osasco. Ah, tá bem. Obrigado, Nina. Eu acho que é Obrigada. isso aí mesmo, viu? É complexo e toca tantas áreas, né? Ó, aqui, aqui foi um evento Isso. que gerou essa conversa setorial dentro do setor de alimentação e bebida, de que a gente precisa reduzir também, que setores da sociedade precisam também liderar a mudança. E aqui foi uma pesquisa mais recente do WWF, que também é uma organização parceira da campanha Pare o Tsunami de Plástico, mostrando que 85% das pessoas de todo mundo querem a proibição global de plástico descartável. E muito em cima desse recorte, né? Eu acho que as pessoas já sabem, e eu acho que tem muita gente que já entende que a ação individual é importante, mas que a gente também precisa da liderança do poder público e que as empresas sejam mantidas como responsáveis também da poluição que causam, né? Precisam se responsabilizar por isso. Não adianta só a gente, consumidor e pessoa física. Aqui é um pouco de onde essa campanha chega. Ela é uma campanha realmente de engajamento público e de colocar essa conversa como um dos pontos que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade. E aí na época do lançamento da campanha, isso aconteceu em agosto do ano passado, aqui em Brasília, a gente conseguiu uma agenda com o gabinete da ministra Silva e a presença da ministra, que manifestou apoio ao projeto de lei. Isso aconteceu mais uma vez depois, a gente teve uma reunião em abril desse ano aqui em Brasília com representantes das organizações que compõem esse coletivo. Algumas pessoas aqui da reunião, inclusive, estavam aqui com a gente em Brasília, e a gente conseguiu uma reunião com o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que mais uma vez reforçou o apoio e que essa poluição, essa agenda de combate à poluição marinha por plástico seria uma das prioridades do Ministério. E essa reunião, segunda agora de abril, foi muito importante para o posicionamento brasileiro no Tratado Internacional de Plástico que tem acontecido. Acho que é esse o apanhadão geral de onde a gente está e do tamanho do desafio que a gente tem enfrentado. Queria conhecer vocês para convidar vocês, para quem não conhece, conhecer o trabalho da Oceana. Todos esses materiais que eu mencionei de publicação, aquele relatório Um Oceano Livre de Plástico, e tudo que a gente produz está no nosso site, que é brasil.oceana.org. Precisando, meu contato é imagno@oceana.org e estou aqui para a gente conversar. Ira, muito obrigada aí pela aula que tu nos deu, né? Obrigada mesmo pela tua explanação, pela tua disponibilidade. Carlos está com a mão levantada. Quer fazer uma pergunta? Oi, boa tarde. Parabéns, Aira. Eu queria, mais do que uma pergunta, reforçar, né, que a gente participou aí na redação, né, desse projeto de lei há pouco tempo atrás, de reforçar duas coisas, né? Uma, que a Nina já traz ali do ODS 12, né, que a prevenção é fundamental. A gente não pode trabalhar com os plásticos somente no sentido da ideia da economia circular, do ponto de vista da reciclagem, mas da prevenção, principalmente, em função de vários plásticos que não têm reciclabilidade, no meu ponto de vista, problemas de design de produto. Então, as indústrias, e talvez seja essa alguma das barreiras
né, no projeto de lei, né, Ira, de indústrias produtoras de embalagens que são contra essa ideia da eliminação de alguns tipos de embalagens, não só de uso único, mas principalmente porque são de uso único e ainda não tem reciclabilidade, como o PP com lâmina de alumínio, ou seja, os multicamadas. E a outra questão, né, de reforçar muito mais a necessidade mais do que a responsabilidade compartilhada, que é de todos nós, né, toda a população, é, é também a questão da responsabilidade estendida do produtor, né? E que isso também é outro embate difícil, né, de fazer com que as empresas, organizações que produzem ou vendem, né, assumam essa responsabilidade também, né? Obrigada, professor Carlos. Iria, tu queres comentar alguma coisa sobre isso? E esqueci, né? Mas parabéns aí pelo teu trabalho, o trabalho da Oceana, muito importante aí. Obrigada mesmo. A gente Tá bom, que bom dia. agradece, gente. Reforçar que estamos nessa junto mesmo. Hoje em dia, essa luta de combate à poluição por plástico tem muito disso mesmo, né? Eu acho que tem setores da economia que querem produzir até a última sacola, até o último canudo, então a gente lida também com uma certa negacionismo do lado de lá, porque a gente não falta evidência científica de que isso é um problema e de que isso está se tornando um problema de saúde pública e que a gente precisa agir agora, né? Então a gente lida com esse lobby bastante difícil de lidar mesmo. Beth, tá com a mão levantada. Queres perguntar alguma questão, comentar algo? Sim. Bom, já dei meus parabéns, né? Nós estamos juntos nessa campanha, mas sempre é bom parabenizar por tanto esforço aí a Oceana, né, nessa jornada. Ira, duas coisas que eu queria perguntar. Uma, como é que se dá esse acompanhamento dessas promessas, declarações do tipo Coca-Cola, que eu lembro que um tempo atrás, acho que quando começou o Greenpeace, começou com a questão enfim, da denúncia, questionamento, né, dos plásticos no oceano. Eu me lembro, assim, vagamente, não sei precisar, mas que a e-Coca-Cola, né, a empresa, disse que a gente não sabia que não era 100% reciclável, e eles declararam isso de que, então, enfim, lançavam essa meta, que eu não lembro agora que você falou, para quando ser, então, todos os plásticos usados. Quer dizer, eles deram uma notícia que a gente nem sabia. Então, como monitorar isso, Irã? Que eles vão fazer o que estão dizendo. E a outra, que é uma coisa mais específica, como que se dá como é que pode se dar essa responsabilização na prática da questão das redes, né, fantasmas, que se perdem no oceano, assim, é uma curiosidade. Tá bem. Sobre os compromissos corporativos, esses aqui eu trouxe para ilustrar um pouco como isso já é uma conversa que existe e o que a gente acredita é que isso vire lei e seja regulamentado, as empresas não têm como fugir um pouco, não é um compromisso, é, apenas um compromisso público e que chega no prazo, isso é comum, as empresas falarem, a gente não conseguiu se adaptar, porque não teve isso ou aquilo. Então, tendo a lei, eu acho que ela força mais ainda o movimento, sabe? Então, acho que esse ponto a gente defende bastante, do compromisso público que a gente tem, que é o que foi desenvolvido pela Oceano em parceria com o Penuma. É, a gente fica muito em cima com o iFood, né? É um diálogo que não morreu quando o compromisso foi anunciado, sabe? Então a gente faz sempre reuniões periódicas e eu acho que isso, inclusive, desdobrou no evento que foi feito no ano passado e que iniciou uma conversa setorial do setor de alimentação e bebida sobre como que eles também se envolvem com isso, sabe? Então, do compromisso corporativo que a gente
tem, a gente entende que é, ele não é um compromisso que ele acontece sozinho, né? No anúncio. Então, eu acho que a gente precisa ficar em cima mesmo e com o olho atento para entender o que está andando, o que existe de desafio e como que isso de fato vai ser cumprido. Então a gente trabalha muito nesse sentido aqui, sabe? Então, tendo uma lei que reforce que tudo isso que as empresas estão falando é força de lei, que vai ter que ser cumprida mesmo, não só um compromisso público, é importante. E eu acho que as organizações que estabelecem. é, Porque muitas vezes as empresas anunciam compromisso público depois de alguma pressão social também, né? Precisam ficar de olho no que está acontecendo. Sobre a pesca, a gente entende que isso é uma parte do problema, sim, e precisa ser olhado. Mas muitas vezes eu acho que esse argumento das redes fantasmas é usado até para tirar um pouco a atenção do problema de como a gente produz plástico, e que o lixo que está no oceano se origina no oceano, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar e atuar em todas as frentes, mas olhar para o mar da forma que ele está hoje em dia e o que chega de lixo no mar, hoje as estimativas é que a gente tem mais de 170 trilhões de pedaços de plástico no mar, né? E que juntos somados eram muitas toneladas. Então, é, são parte da equação. Nesse Tratado Global de Plástico que está sendo discutido, eles entram como um dos elementos a serem discutidos. O que a gente acha que é importante é que isso não atrase o que a gente precisa chegar, sabe? Porque eu acho que em alguns momentos as contranarrativas que são usadas nesse sentido. Ah, não, o lixo que está no mar é o cruzeiro que está passando ali, atravessando de um continente para o outro e joga o lixo lá, ou é os petrechos de pesca. Eles são sim parte do problema, mas não são só eles, né? Acho que é isso. Obrigada, Irã. Spato, querias fazer uma pergunta, acho que tu enviou no chat aqui um pouquinho mais Oi, cedo. Irã. Deixa eu Tudo dar bom, pra ti. pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Irã, primeiro parabenizar vocês pela campanha, dizer que o trabalho que a gente viu na Expo Catadores, né, quando vocês estavam lá com o stand, e esse esforço de mobilizar, sensibilizar é fundamental, né? A gente precisa cada vez mais de ativismo. E foi muito legal o trabalho que vocês fizeram. O stand estava maravilhoso. Eu até perguntar se vocês têm feito isso em outros eventos, porque eu acho que tem um impacto muito interessante. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: eu talvez tenha perdido ou realmente não houve na tua fala essa conexão, ou eu perdi alguma coisa. Mas o PL da Política Nacional de Economia Circular, eu vi que ele foi aprovado no Senado e ele foi para a Câmara dos Deputados, né? E aí eu tenho uma dúvida enorme, porque assim, ele não trata exclusivamente do plástico, mas também do plástico. E a minha dúvida é se esse PL que estamos batalhando não vai morrer em função desse outro, muito mais geral e não específico, que caminhou e está indo. Então, eu queria saber um pouco como é que vocês estão vendo isso, né? Porque nesse mais geral também se houve uma atuação de vocês, qual foi e o que vocês estão achando dele? Obrigado, Rispa. Essa pergunta é muito interessante mesmo, quando a gente está falando de tramitação e dos desafios que a gente tem enfrentado no Congresso, né? Esse PL, que é o PL 1874, ele é também de 2022 e ele nasceu como parte de um programa que o próprio Jacques Wagner, senador da Comissão de Meio Ambiente, no governo anterior, que existia muita desesperança, juntou muita gente para pensar quais eram. Travou de novo. Acho que ele Travou caiu aqui. novamente, né? Sim. Deixa eu perguntar aqui para ele. Irã, tá conseguindo nos ouvir? Acho que tu Gente travou jovem, aqui para. mais. Vocês me escutam? Agora sim, deu uma. Perdemos um pedaço da sua fala. Agora voltou?
Isso, voltou, aham. Então tá bom. Estava explicando para vocês como surge o projeto 1874, que é o projeto que fala sobre uma política nacional de economia circular, que é esse projeto que a RISPA menciona, e ele nasce como parte de um pacote de projetos que foram construídos junto com a sociedade civil num programa chamado Fórum da Geração Ecológica, que quem puxou foi o Jacques Wagner no governo anterior, quando tinha muita desesperança e a área ambiental era uma das áreas que estava muito precisando de fôlego, e ele organizou isso para a gente pensar quais eram os potenciais rumos do Brasil, como que a gente protegia o futuro do Brasil. E esse Fórum da Geração Ecológica juntou gente mais experiente, gente mais nova, gente ativista, gente da indústria e saiu com 26 projetos de lei. Muitos, a grande maioria, eram focados na pauta de preservação de floresta, uso da terra, mas tinham alguns projetos de lei que falavam de outros campos que a gente precisava olhar enquanto sociedade, e entrou um projeto que era bem humilde, pequeno, e ele nessa época nem tinha tido tanta atenção, que era um projeto falando de economia circular, que tinha sido liderado pela CNI, mas nem era um projeto que tinha tido tanta atenção. Quando esse pacote de projetos de lei foi aprovado, ele foi aprovado todo junto na CMA, e todos entraram como projetos de lei para serem analisados. Vários desses, eu acho que estão em diferentes níveis de tramitação, e o 1874 acabou ganhando uma análise um pouco mais rápida. Quem se juntou no processo foi a própria Fundação Ellen MacArthur, que é a proponente do conceito de economia circular, da forma que muita gente conhece, e o projeto teve um sucesso de avançar no Senado Federal. E agora ele está na Câmara dos Deputados. Na Câmara tem acontecido uma coisa, uma movimentação política importante da gente saber, que é todo projeto de lei que tem chegado na Câmara do Senado está sendo apensado a uma matéria que já existe dentro da Câmara. Isso é uma forma da presidência da Câmara ter controle maior sobre a agenda do que é discutido dentro da Câmara, e quase que é um desafio muito, porque você faz um trabalho bom no Senado, na Câmara você não sabe se ele vai chegar no mesmo teor ou se vai ser apensado a um projeto de lei fraco. Então, hoje em dia, ele está apensado e tem muita gente solicitando que seja desapensado e o projeto de lei da política de economia circular seja analisado na Câmara. Em algum momento, das estratégias que acontecem nos corredores do Congresso Nacional, começaram a puxar o nosso projeto da economia circular do plástico e o projeto da política nacional como projetos que são oposição. Então, se um andasse, o outro não ia andar. E a gente tem trabalhado bastante para defender e que seja analisado de uma forma que a gente entenda como projetos complementares. Na própria União Europeia, que teve primeiro uma diretiva falando de plástico e depois uma diretiva falando de economia circular, isso aconteceu. Então, são duas matérias que lidam de alguma forma com coisas parecidas, mas têm focos muito específicos e muito estabelecidos. E quando a gente olha para os dois projetos de lei, eles têm isso. O projeto da política nacional, ele é um projeto principiológico, então, que se aplicaria para toda a indústria. Ele cria um órgão também para ter um pouco mais de ingerência sobre essa política nacional de economia circular, mas ele é bem amplo. Ele não fala, por exemplo, que a gente precisa olhar para o plástico e regular a produção de plástico de uso único. E o nosso, ele já vai bem em cima de eu acho que da poluição hoje em dia é um dos principais elementos que a gente vê, né? A gente vê plástico para todo lado, discute plástico o tempo inteiro, e ele propõe uma solução bem concreta, apesar de que mesmo o nosso avançando, depois ele vai precisar ser regulamentado, entender prazos e coisas assim. Mas a gente tem trabalhado para os dois caminharem juntos. A gente conseguiu que a Frente Parlamentar Ambientalista abraçasse os dois juntos da mesma forma. Então, a frente tem chamado diversos diálogos sobre estratégias de como a gente avança os dois projetos juntos. E, e aí com diversos atores de dentro do Congresso e atores da sociedade também. Então a gente tem trabalhado para isso. Existiu sim essa conversa de que seriam matérias em oposição, mas a gente tem trabalhado para que não seja. Tá caindo de novo, gente?
Acho que Não, tá. não, a gente conseguiu te escutar, tudo Tá bom. certo, Ira, obrigada. Que apareceu aqui para mim que Esse... estava instável. Acho que é sim, isso, não, não, Rispa. tudo certo. Esse, tu queres fazer uma pergunta para o Irã? Tá na próxima aqui da fila com a mão levantada. Sim, na verdade eu queria parabenizar, né, o Irã pela apresentação e a importância do PL. Também acho que seria legal o Irã trazer um pouco né, os próximos passos para a campanha e a questão de como ainda, né, aderir à campanha de organizações que possam estar nos assistindo e ter os representantes aqui que ainda não estão fazendo parte da campanha. Acho que seria legal trazer um pouco desse contexto para que a gente possa se fortalecer, né, cada vez mais dentro dessa temática e ampliando essas mobilizações. Talvez trazer um pouco dos números, né, ali de comunicação e de engajamento da campanha durante todo esse período que ela está no ar, né, para aprovação do PL. Acho que seria importante. Muito legal esse, Mara. E eu acho que é super importante mesmo. Falar que essa é uma campanha viva e que a gente tem agregado forças ao longo do caminho. Então, quando a gente começou a campanha lá em agosto do ano passado, a gente tinha é, era um coletivo de 62 organizações apoiando, hoje já são quase 80, e esse espaço é aberto para quem quiser integrar, somar. E o que acontece muito é que em alguns momentos públicos a gente tem atos coordenados da campanha. Então, a gente, por exemplo, já teve algum momento que a gente precisou marcar alguns parlamentares e todo mundo que faz parte da campanha recebe materiais e tem a possibilidade de se juntar a isso. Em alguns momentos a gente faz alguns encontros, reuniões para entender o que está acontecendo, quais são os desafios dentro do Congresso, como que a gente torna isso uma conversa na sociedade, não deixa esfriar. Então, a campanha tem funcionado muito nesse sentido e todo mundo que quiser somar força e participar é sim bem-vindo, pode falar direto com a gente da Oceana, que a gente pode fazer isso acontecer. E essa é uma campanha que ela é uma campanha basicamente de engajamento público mesmo, de como que a gente torna esse assunto um assunto é, que a opinião pública está do lado de que a gente precisa realmente avançar e colocar pressão no Congresso Nacional. Então, esse abaixo-assinado, por exemplo, ele ficou agora, eu acho que a gente está em umas 70 mil assinaturas. Quando a gente olha para o período que isso aconteceu, acho que agora são 10 meses, isso parece poucas assinaturas, mas quando a gente olha para o que tem acontecido no Brasil e também dinâmica de rede social, tem muitas petições e muitos pedidos para a audiência das redes sociais apoiarem medidas importantes e petições em apoio a projetos de lei e coisas do gênero. Então, 70 mil nesse período a gente não considera que foi tão pouco, não. E aí, quando a gente olha para os materiais que já foram produzidos para a campanha, né? A campanha tem um é, vídeo, esse vídeo está no site, eu acho que é uma das primeiras coisas quando a gente rola o site que aparece. Ele é um vídeo que explica essa questão da poluição por plástico e de como ela afeta a gente também. Tem virado uma preocupação de saúde pública, que explica isso rapidinho, em 1 minuto e meio, 2 minutos. E esse vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações. Então girou bastante também. Então acho que é isso. A gente sempre fica pensando em como que a gente produz materiais e pontos dessa conversa que a gente vai trazendo mais gente e agregando forças, e isso é sempre bem-vindo. Obrigada, Ira. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria te perguntar uma questão, Ira, se tu sabe como está essa questão das alternativas que a gente tem para os plásticos, né? Porque a gente sabe que algumas embalagens para alguns fornecedores e para algumas instituições ainda são muito caras, né? Quando a gente pensa no custo que é uma embalagem plástica para uma embalagem biodegradável. Então, eu queria saber um pouquinho de ti, assim, se vocês também têm algum trabalho em relação a isso, de divulgação, de conhecimento desses possíveis fornecedores sustentáveis, que a gente não tem que importar embalagens para sustentáveis, né? Você sabe de alguma iniciativa nesse sentido aí que busque dar escala
a alternativas que sejam baratas, né? Que sejam viáveis, assim, porque dentro da sustentabilidade, às vezes a gente tem alternativas que não são acessíveis e democráticas para todo mundo, né? Então, Uhum. como, por exemplo, escovas de bambu e outras coisas. Então, eu queria te entender um pouquinho sobre isso, assim, o que tu acha, se vocês têm alguma questão para colocar em relação a isso. Eu acho que a nossa defesa vai muito nesse rumo mesmo. Uma pergunta importante também, Tamara, porque nessa conversa, eu acho que uma das coisas que tem acontecido bastante quando a gente fala sobre uma transição para um modelo um pouco mais limpo de produção, a gente entende que outras indústrias vão precisar participar e ocupar esse espaço do que não vai ser produzido de plástico. Então, muitas das vezes, quando a gente tem essas audiências públicas e essas conversas, tem representantes da indústria do plástico que defendem que isso não mude, mas tem representantes também de indústrias alternativas. Isso é uma movimentação que, e aí a Oceana não trabalha de forma alguma para defender essas empresas. A gente entende que a solução complexa vai precisar também da participação de outros atores. E uma das principais conversas nesse sentido é como que o plástico recebe tanto incentivo mesmo para ser produzido. Os impostos para materiais plásticos são abaixo, desde a extração, da produção da resina até o material, a sacola de plástico fica muito mais barata do que a sacola de papel, por exemplo, o copo de plástico e o copo de papel. Então, isso é parte da conversa também, sabe? E aí, Muito bom. eu acho que existe uma movimentação crescente nesse sentido, né? Tem empresas hoje em dia, da forma como estão, não abraçariam todo o mercado, mas estão buscando crescer e ampliar mercado. Eu acho que essas empresas, por exemplo, que estão nesse manifesto que o iFood puxou da Conversa Setorial de Alimentação e Bebida. Lá tinham associações do setor, então tem a Brasel, que é uma grande associação, mas tinham empresas também como a Agropec, que era um daqueles exemplos que eu trouxe aqui na apresentação, que tem recebido os investimentos grandes e tem expandido sua cadeia. Então, eu acho que é reorganizar mesmo a forma de produção, faz parte desse desafio. Obrigada, Ira, de novo, né? Parabéns aí pelo trabalho. Beth, tu queres comentar alguma questão? Rapidinho, rapidinho. Não, Irã, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Que numa das pontas aí que você mencionou, talvez a gente pudesse, né, na sequência aqui das nossas parcerias na Aliança, conversar com o Gaia para ver como é que poderia se juntar, fazer uma aproximação com a campanha de reuso e reutilização, porque também, né, nessa linha de conectar e dizer, ó, a alternativa, tipo o que a gente faz com incineração, né? Alternativas a queima e incineração. O que que é? É isso e aquilo. Talvez também pensar como é que nós, da Aliança, podemos fazer uns links aí com a campanha, dizendo, ó, vamos parar o tsunami e vamos fazer por aqui. É uma ideia para trabalhar. Eu acho que é uma boa mesmo. Eu até participei quando a campanha de reuso é, da Break Free estava sendo construída, né? Depois daquele retreat lá, participei de algumas conversas com a Mirinda, eu acho que isso é bem interessante mesmo. É, bem E é lembrado. do mecanismo, dos mecanismos que estão no projeto de lei, né? Puxar isso é importante Exato, mesmo. eu pensei no Break Free, não falei, mas é que a gente está trabalhando com Gaia nisso, então, mas acho que sim, os dois, né? Porque Gaia é membro do Break Free from Ah, Blast. que Bacana. legal. Era só isso. Parabéns de novo. Obrigado, gente. Obrigada, Beth. Mais alguém? Pessoal, lembrando, né, que Julho Sem Plástico está aí, então acho que é um dos momentos bem importantes que a gente tem aí para puxar justamente a campanha em prol do PL, né? Eu queria falar um pouco, se não tiver mais Recomendo. nenhuma pergunta, só um pouco de uma parte da pergunta que a Simara fez, que ela falou um pouco dos próximos passos, né? E a gente está agora num congresso de novo, desafiador, eu acho que não é suficiente o tanto que a gente fala que é desafiador, porque é muito. é, Algumas das pessoas que estiveram aqui em abril viram como a agenda em Brasília é dinâmica e intensa, e Simara estava aqui. E nesse momento o Congresso está muito já mobilizado para as eleições municipais, então é muito provável que tenha muito pouca atividade parlamentar até lá. Então a gente tem trabalhado muito para que isso não saia do radar dentro
Senado, principalmente, que é onde a gente está trabalhando, então a gente acha que precisa ter mais alguma audiência pública e que isso não saia mesmo de ser um assunto que está sendo discutido dentro da casa, mas é provável que isso aconteça para o segundo semestre. Mas no debate público a gente entende que esse debate não pode esfriar demais, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, muita pesquisa científica sendo produzida, né, e essa aproximação com o setor da saúde também é muito importante nesse momento, porque eu acho que isso dá um outro peso, tem dado um outro peso para a forma que a gente é recebido, inclusive. Então, o nosso foco nesse momento é manter a campanha ativa e dialogando. A gente, aqui pela Oceana, tem alguns relatórios programados, alguns dados novos que a gente vai soltar, mas manter isso um assunto dentro da sociedade. Obrigada. E acho que só para finalizar, a Mara fez um comentário aqui no chat sobre a Lei Federal 14.260, Lei do Incentivo à Reciclagem. Está prevista a publicação de um decreto nos próximos 10 dias e segue para a publicação da portaria. Você teria algo a contribuir? Eu não conheço essa lei, mas a gente pode conversar, sim. A gente fica de olho em muitas das coisas que têm acontecido, né? Eu acho que tem um decreto do plástico para sair pelo MMA, por exemplo, que é um decreto que eu acho que todos nós já ouvimos algumas vezes que ele tá para sair, a gente mandou contribuição. Então, vira e mexe quando tem essas coisas assim, a gente também fica disponível para somar. Certo, obrigada. Então, eu agradeço muito pela tua disponibilidade, parabenizo aí pelo trabalho da Oceana, que é muito inspiradora aí nessa mobilização. E aí, para quem está presente, né, a gente vai ter mais um café no mês que vem, né, sempre na última quarta-feira do mês, e vai ser especial aí sobre as alternativas à incineração, que é uma pauta aí bem presente em vários lugares aí do Brasil. E a gente vai divulgar, então, nas nossas mídias sociais, quando a gente tiver certinho as informações. Então, obrigada novamente, Irã, pela tua presença e disponibilidade, obrigada pela presença de todos e também discussões sempre muito oportunas. E é isso, seguimos. Obrigada mesmo. Maravilha. Eu queria agradecer de novo, gente. Eu acho que esse é um trabalho que não é só da Oceana, é um trabalho coletivo mesmo. Eu acho que muitas das pessoas que estão nessa conversa já somaram em diversos momentos e vamos seguir lutando, né? Que a luta não é fácil, mas a gente somando força, a gente acredita que dá para virar. Acho que só para Esse, só para encerrar também, a gente, né, a Oceana, ela faz uma campanha de comunicação nas redes sociais, né, voltada para o PL, voltada para a poluição plástica, e a Aliança faz esse compartilhamento, né, e também participa. Então, faria mesmo um convite para que todos acompanhem, né, as redes sociais da Aliança, da Oceana, e quem que tiver interesse de compartilhar o material que é todo produzido, né, pela Oceana e compartilhado com o grupo, sem identidade visual, de forma que cada organização ou cada pessoa possa colocar em suas redes sociais para a gente ir fazendo essa onda de publicações, né, nas redes sociais, que pode entrar em contato com a Tamara e organizar para que a Tamara repassa né, o conteúdo ali para quem tiver interesse replicar nas suas redes também. Acho que isso ajuda bastante nesse processo de visualização e de pressão popular, né, para o Congresso e o encaminhamento do PL. E às vezes a gente tem algumas ações estratégicas quando é necessário, né, Irã, de fazer uma força-tarefa ali com uma mobilização em conjunto, e é extremamente importante esse processo de mobilização coletiva. Então, eu deixo esse convite. perfeito. Esse, coloquei meu WhatsApp ali, né, caso queira me contatar, eu faço essa ponte. Outra coisa que eu queria comentar, já que a gente está falando sobre plástico, que pela coalizão, né, do Tratado de Plásticos, a gente também acompanha essa discussão a nível internacional. Acabamos de colocar no nosso site, no site da Aliança Resíduo Zero Brasil, as impressões de como foi o último encontro desse tratado. Em breve vamos divulgar também mais informações. Então, eu vou deixar aqui o link, caso vocês queiram saber. Também é um trabalho que a gente realiza em parceria aí com a Oceana, da WWF, diversas outras organizações. Então, fica a indicação aí também para que busquem saber um pouco como está essa discussão do plástico, né,
a nível global, que foi o tema do nosso último café, que inclusive está disponível também no canal da Aliança Resíduo Zero Brasil no YouTube. Então, muito obrigada a presença de todos e todas, né? Tenho aí uma ótima última restante de quarta e seguimos juntos e juntas aí na luta, né? Obrigada, pessoal. Obrigada para você também, Tana, pela tua coordenação.